Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite, queridos amigos e amigas. Espero que todos estejam bem para mais um programa da Rádio Web Cristo Consolador, que vem para nos apaziguar os corações, trazendo sempre mensagens para que possamos alimentar as nossas almas. Hoje, última sexta-feira do ano de 2022, estamos aqui mais uma vez para conversar, para refletir sobre mais uma lição da nossa querida amiga e irmã Joana de Ângeles. Vamos elevar os nossos pensamentos nesse momento, para pedir a Deus, que é o nosso Pai, e a Jesus, que é o nosso irmão maior, as bênçãos carinhosas da equipe espiritual do programa, trazendo para todos nós que aqui estamos coragem, força, e que as intuições floresçam em todos nós, através das lições de nossa Joana de Ângeles. Que Deus abençoe cada um de nós, encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos. Graças a Deus. E assim, boa noite, Rita, amiga querida, já está aí, plena. Seja bem-vinda. Não deixem de dar o seu like generoso. Isso fortalece o canal, fortalece demais a nossa Rádio Web Espírita. O like é importante por isso, viu? E às vezes a gente percebe que as pessoas podem até achar que nós queremos o like para nós. Não. Já vimos que o canal está sendo muito bem impulsionado no YouTube, a gente já percebe as mensagens. Isso é sinal de que os likes, não só da sexta-feira, mas como dos outros dias, estão funcionando. E isso é muito bom. Bom, nós vamos falar hoje de um tema ainda não, de sempre. Mas o tema de hoje é para a gente vai encerrar o ciclo de Natal, de falar do tema Natal, que é Jesus. Mas Jesus é sempre, o ano todo. Nós vamos falar hoje de Jesus, estrela de primeira grandeza. O título já é muito lindo. Eu me apaixonei por esse título, que só Joana mesmo
para chamar Jesus de estrela de primeira grandeza. Então, é uma honra para todos nós podemos falar de Jesus nesse nível que a Joana propõe, estrela de primeira grandeza. Bom, como sempre, vamos descrever um pouquinho daqueles dias que eram, como a Joana fala, semelhante aos atuais, viu? Tanto tempo já passou e Joana diz que aqueles tempos eram semelhantes aos atuais, onde os valores éticos se encontravam pervertidos pelo poder temporal. De quem? Dos dominadores transitórios do mundo. Às vezes reforçamos uma palavra para que seja impactado mesmo, porque os valores do mundo, os valores, né, de dominação, do dinheiro, tudo isso é transitório. E a sociedade aflita, se magoava, decorrente da prepotência de uns, da perversidade de outros, da ignorância da grande maioria. Era realmente um momento muito difícil para aquele povo escravizado, submetido ao talante de Roma. Louvava-se a força em detrimento da razão. Não concorda? É a morte, é a punição. Não se podia questionar. Cantavam-se hinos à glória terrestre, com desprezo pelos códigos morais, que eram propiciadores de dignidade. Então havia, nesse momento, o desprezo a tudo isso. Boa noite, Bernadette, seja bem-vinda, minha amiga. As criaturas submetiam-se às injunções das circunstâncias, tentando sobreviver à tirania daqueles governantes que mudavam apenas de nome e prosseguiam com as mesmas crueldades. Os tiranos eram os mesmos, não é? Só mudavam de nome, mas eram iguais. Saía-se de um para outro regime, de desrespeito, de insânia, com a mesma naturalidade, como se nada estivesse acontecendo. Cada um, eu acho até que disputavam quem que ia ser o mais cruel, quem iria fazer mais maldades. Porque era tudo tão louco, pessoas tão loucas. Tudo era lícito, desde que apoiado na governança arbitrária que se impunha. Então, se eu sou a favor, né, do despotismo, da guerra, da maldade, tá tudo bem, sou apoiado. O monstro das guerras contínuas devorava os povos mais fracos, que eram submetidos à escravidão e à morte. Aliás, por isso Joana já começa dizendo que aqueles dias eram semelhantes a esse. Oi, Kleber, querido. Boa noite, seja bem-vindo. Sabe por que ela diz isso? Porque quando a gente lê aqui o monstro das guerras contínuas que devorava os povos mais fracos, o que está acontecendo hoje no nosso planeta?
quero dizer a guerra X ou Y, nada disso. As guerras uns contra os outros, de países, pelos vários motivos que jamais justificam uma guerra. A traição e a infâmia davam-se as mãos em festival de hediondez. Embora Roma homenageasse os artistas, os poetas, os filósofos que iluminavam o século de Otaviano. Otaviano, ele era sobrinho neto de Júlio César. Ele foi imperador de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Ele foi um imperador que ele estimulou, ele investiu na parte econômica, na agricultura, talvez tivesse aí um papel mais progressista, mas não deixava de ser, claro, um imperador e aquele que subjugava os povos mais fracos. Oi, Martinha. Então, no século de Otaviano, quando tinha, homenageava-se artistas, poetas, prestigiava-se com destaque também os espetáculos sórdidos a que se atirava o patriciado e o povo sedentos de prazer e de loucuras. Imagine só, também esses espetáculos sórdidos aconteciam. E será que mudou? Ou temos notícias também de espetáculos sórdidos nos dias de hoje? Os seus domínios estendiam-se por quase todo o mundo conhecido, embora temida e detestada. Exatamente. É o que a gente vê. Os dominadores, os ditadores, essas pessoas com esse instinto de crueldade, de impor a sua vontade, daqueles que querem ser os imperadores ainda hoje podem ser temidos, claro, mas são detestados, são odiados. Quando acabam os seus governos, vão-se embora sendo amaldiçoados por todos aqueles que sentiram o peso daquela força do mal, daquela força coercitiva. Isso é uma pena. É lamentável isso, porque ela diz que as legiões imperiais estavam assentadas nas mais diferentes regiões da Terra, esmagando vidas e destruindo esperanças, porque Roma era dona, vamos dizer assim, de vários outros lugares, de outros países, de outras terras. Havia grandeza em toda parte e miséria abundante lado a lado, junto com a grandeza, a miséria, competindo vergonhosamente. Quando ela diz isso, a gente pensa, somos levados a pensar, nossa, a miséria e a grandeza competindo. Não, eu sou mais pobre, eu sou mais miserável, eu sou melhor, eu sou maior, eu sou mais rico. Como ela diz, competindo vergonhosamente. Muito triste, realmente, quando olhamos os dias de hoje no mundo, ainda vemos essas diferenças vergonhosas. Pessoas morrendo nas ruas, jogadas nas calçadas. E outros
com as mesas fartas, onde sobram e se jogam fora pela abundância. Às vezes perguntam, nossa, Kátia, mas então a doutrina espírita prega a pobreza, prega a miséria, que então só porque um morre de fome e o outro não pode ter mesa farta? De jeito nenhum. Onde está escrito tal coisa? Precisamos pensar edificando o bem, né? A fim de que o bem se edifique nos nossos sentimentos. Quando os outros, os irmãos, são felizes, isso deveria ser motivo para que todos também fôssemos felizes, quando sabemos que, ao sentarmos à mesa, todos estão comendo. Não importa se um está comendo caviar, mas que o outro esteja comendo, nem que seja um ovo frito. Aliás, que eu prefiro num arrozinho, é uma delícia. Então, não importa mais que esteja comendo a proteína, o carboidrato, o legume, a verdura, não importa o que, mas que todos estejam com um prato de comida à sua mesa, comendo. Cada um dentro daquilo que pode, mas que todos possam estar comendo. Então, isso não é achar que o rico é mau. Aliás, no livro Cristo de Pietro Baldi, ele explica isso muito bem, quando ele diz que Jesus não pregava a pobreza, nem era contra os ricos. Jesus era contra os ricos maus, egoístas, os que exploravam o pobre para obterem riqueza. Mera coincidência ainda nos dias de hoje? Pois é. É isso que Jesus combatia. Não aquele que proporciona bem-estar a seu redor com a sua riqueza, proporciona trabalho, dignidade ao trabalhador. Isso era o que Jesus tentava mostrar. Não que o rico fosse um ser abjeto, nada disso. Assim como também tem pobre egoísta. Jesus não condena ninguém. Ele condena o mal que existe em nós. O Evangelho de Jesus é uma fonte inexaurível de alegria, de satisfações emocionais. Quando eu toco nesse assunto, como Joana fala do Evangelho, é justamente mostrando que não se prega pobreza, miséria nem dor. Ela diz que, como fonte inexaurível de alegrias, de autorrealização e também de felicidade, porque tudo que está no Evangelho nos conforta. Porque o Evangelho também aborda o sofrimento, o martírio, mas não de forma masoquista. Ninguém que conheça o Evangelho de Jesus possa pensar assim. Mas como recursos de libertação das mazelas, da harmonia, das mazelas anteriormente armazenadas, facultando a conquista da harmonia interior e propiciando a perfeita vinculação com Deus. Olha que beleza que Joana está afirmando nesse sentido. Onde o Evangelho aborda, sim, fala do sofrimento, das misérias, do martírio, mas como recursos de libertação das nossas mazelas. Mazelas lá do passado que estão armazenadas ainda. E se nós entendermos o Evangelho como libertação, vamos conquistar
essa harmonia interior que o Evangelho nos traz e que vai nos propiciar a perfeita vinculação com Deus. Portanto, temos que pensar de forma saudável, edificante, para que a gente possa receber as altas cargas de estímulos que procedem das faixas nobres da vida através do nosso pensamento. Aí como? Através da prece, através das meditações profundas, através de uma revisão interna profunda também, sincera, vivenciarmos as experiências provacionais dolorosas com um pensamento em harmonia, sem deixar que o dissabor e o desalento tomem conta das nossas paisagens mentais. E nós veremos como serão menos penosas as horas de purificação. Principalmente para os amigos ou amigas, todos que estiverem passando por momentos provacionais difíceis, mesmo sendo espíritas, muitas vezes a dor é tão grande que temos muita dificuldade de compreender e assimilar. Mas a Joana, fala, não é, em nome de Jesus, ela diz isso, para que a gente vivencie essas experiências dolorosas com pensamento em harmonia. Sentir dor não é proibido, nós somos seres humanos. Jesus também sentiu, sofreu. Mas o nosso pensamento deve ser harmonioso, não deixando que os dissabores daquele momento, que muitas vezes nos levam ao desalento sem compreendermos o porquê daquilo. Porquê de um ato tresloucado, muitas vezes, de um irmão ou de uma irmã, que naquele momento, muitas vezes comete um ato louco. Então ela diz que a gente tem que tomar conta das nossas paisagens mentais. Se nós fizermos isso, olha só, a Joana está nos dando uma dica importante. Se nós tomarmos conta dessas paisagens mentais, elas serão menos penosas nas horas de purificação. Se nós entendermos que todos esses momentos de dor são momentos da nossa purificação, está sendo filtrado. E nós temos que fazer tudo para que isso aconteça de uma forma que não tire de nós a harmonia e a fé em Deus. Deus não abandona ninguém, nenhum filho está perdido nem esquecido. Deus ama a cada um de nós profundamente. Eu sei, minha amiga, que há momentos dificílimos e parecem às vezes intransponíveis. Mas quando lembramos de Deus, de Jesus, no momento em que pedia por nós, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Quando, lá no alto da cruz, ele olhava para nós, com imenso amor e gratidão. Ninguém, entendam bem, transita no mundo físico sem a esperança sem a experiência de algum tipo de sofrimento. Quem entre nós
não sofre, já não sofreu, ou talvez ainda sofrerá. Por quê, gente? Esse é um planeta de provas e expiações. Não estamos no paraíso, onde a dor e o desespero não vigem, não se apresentam sequer. Pelo contrário, estamos ainda num planeta altamente de dores, de lágrimas. Agora, a maneira de viver o sofrimento, de viver aqui, é que tornará a razão da nossa desdita ou de satisfação, em face da perspectiva de próxima libertação. Esse era um parêntese que eu queria fazer, continuando os nossos estudos, as nossas reflexões. Quando a Joana está falando daquela época do reinado de Roma, ela diz outra vez, mas hoje também é assim. Isso já é uma pulguinha para a gente já ficar com as nossas anteninhas ligadíssimas. Se hoje também é assim, estamos vivenciando um momento de purificação. As glórias da inteligência e do conhecimento, da ciência, da tecnologia, confraternizam com a da decadência moral e dos valores de enobrecimento humano. Como isso é triste. O terrorismo e a guerra encontram-se por toda parte, destruindo vidas e civilizações. Eu gosto de refletir com vocês por isso. Que eu posso também falar um pouco daquilo que eu sinto e penso. Se a gente ainda vê terrorismo e guerra destruindo vidas, civilizações, eu fico pensando que quem conhece a doutrina espírita, quem conhece Jesus, como Joana diz, quem conhece Jesus nunca mais se tornará o mesmo, permanecerá o mesmo. Como posso eu, outras pessoas que dizem, que se dizem cristãs, que queremos realmente alcançar essa plenificação que Joana nos fala, nos convida, como podemos concordar com guerras, ou com terrorismo, ou com seja lá o que for, e não temer pela sua volta, a sua volta para casa? Com que cara que a gente chega? A mala vazia e com a cara de tacho, de gato que derrubou o vaso, porque eu chego do outro lado, o que eu vou encontrar? Se a minha semeadura foi apenas de guerras e destruição. O planeta, aquecido e desrespeitado, agoniza. E nós não estamos prestando atenção. Agoniza, experimentando a própria destruição imposta por quem? Pelos seus habitantes, insensatos, embora poderosos. Quem é que habita aqui? Nós. Quem é insensato
nós. Então, precisamos exercer o nosso poder, o poder de querer, de melhorar, o poder de transformar esse planeta, a nossa casa, numa casa de paz e de harmonia. Os idealistas que amam e os apóstolos do bem que trabalham pela renovação da sociedade, quando não desconsiderados, são tidos por dementes e alucinados. Nós sabemos disso, né? É muito triste quando nós pensamos dessa forma, né? Com Jesus, torcendo pela paz, pedindo um comportamento melhor do outro, nós principalmente, quando idealizamos um mundo melhor, quando abrimos mão de uma festa, sei lá, de qualquer coisa que seja mais mundana, abrimos mão de prazeres efêmeros que dávamos importância até ontem, diz que a gente não está regulando muito bem. E você está meio fanática, hein? Como assim? São as nossas escolhas, quando tomamos um pouco mais de consciência. Enquanto isso, a soberba e a mediocridade, a astúcia tomam conta das multidões que desvairam, impondo os seus códigos de valores perversos, que logo são aceitos pelas legiões de criaturas sem norte, destituídas de consciência moral. Isso é uma coisa que me explicou perfeitamente o momento que estamos vivendo. Não só aqui, em todos os pontos do planeta, onde pessoas seguem ídolos loucos, mitos loucos, e que fazem coisas loucas. Aí a gente entende que a soberba, a mediocridade, a astúcia tomam conta das multidões, porque estão desavisadas. Elas pegam as criaturas sem norte, destituídas de consciência moral. E não me venham dizer, não é? Ai, somos cristãos, falando de Deus. Usando, como diria eu, lá no antigo meu catolicismo, quando eu estudava o catecismo, era um pecado mortal jurar. Jurar por Deus em vão. Nossa, eu tinha o maior medo. Jura por Deus? Eu dizia, não. Tipo, a minha mãe, às vezes, pegava a gente nisso. Me pegava, pelo menos. Você jura por Deus que você não está mentindo? Não, mãe, não vou jurar por Deus, não. Não estou mentindo. Ou então, mãe, eu inventei isso. Falou para mim que era para jurar por Deus, eu morria de medo. Porque espíritos ainda como eu, como outros talvez, que ainda são assim, que tem que se, às vezes, dar um medinho na pessoa, ameaçar, aí a pessoa fica com medo. Eu disse, lá na minha igreja, disse que era um pecado mortal jurar por Deus em vão. Aí a gente ficava com medo, eu pelo menos falava assim, não, porque não que hoje eu jure em vão, aliás, jurar é terrível, eu não gosto de juramentos, mas ficar falando no nome de Deus em vão, ficar falando, eu juro por Deus, porque não, eu prefiro não falar assim, porque Deus é tão sagrado que o nome de Deus
tem que ser reverenciado, não virar uma coisa comum, não é? Então eu fico com muito cuidado, e as pessoas não. As pessoas que são sem norte, destituídas dessa consciência moral, não que eu lá tenha lá, mas que a gente já tem um pouco mais, elas vão seguindo qualquer coisa. É cego conduzindo cego, cai todo mundo no atoleiro. É cada coisa que temos visto hoje em dia que já não me fazem mais nem rir como piada. Eu fico muito triste de ver isso que a Joana está falando aqui. Pessoas sem norte, pessoas sem rumo, precisando tanto de Deus, como todos nós. Mas há também almas grandiosas que lutam com acendrado amor e sacrifício, a fim de modificar as ocorrências danosas, tentando implantar novos significados psicológicos direcionados à felicidade, mas que são insuficientes para vencer os múltiplos segmentos da sociedade em desconcerto. Admira-se o bem, mas pratica-se o mal. Nós somos realmente incoerentes. Por isso, Joana, ela quando lançou a coleção da psicologia profunda, da sua obra psicológica, né? É por isso, temos que trabalhar em nós essa incoerência. Como admirar o bem e praticar o mal? Não tem coerência. Como podemos sermos ainda insuficientes para vencer esses segmentos da sociedade em desconcerto? É como se estivéssemos enxugando gelo. Não, não podemos pensar assim. Não estamos enxugando gelo. Não. Nós estamos semeando para o futuro porque somos imortais. Somos seres imortais. Então, estamos semeando. Se ainda não conseguimos ver o fruto, ou a pequena, aquele brotinho nascendo, com certeza ele irá brotar. E nós vamos colhê-lo depois que voltarmos, porque vamos ver como ficou a nossa sementeira. E isso é muito reconfortante. Como ela diz que preconizamos a saúde e estabelecemos programas de desequilíbrio emocional, geradores das doenças de vários portes. Olha que incoerência imensa isso. Como preconizar saúde estabelecendo programas de desequilíbrio emocional? Eu vejo aí com muita preocupação muitos desses programas, principalmente na área da psicologia, ou dos que se dizem terapeutas. Vejo, muita coisa aconteceu, que são geradoras de mais doenças. Agora, a Joana fala do futuro glorioso, decantado pelas conquistas invulgares da modernidade, está sombreado pelo medo, aturdido pela ansiedade e caracterizado pela solidão dos indivíduos que constituem a mole humana. É verdade. Eu não vou ficar aqui falando, por causa da pandemia aumentou isso. Não. A pandemia apenas tirou um retrato, fez uma ressonância magnética nas famílias, nas pessoas, enfim. Aumentou aquilo que já havia, ansiedade,
a solidão. Isso aumentou, mas eu não vou dizer que isso foi o causador. Não. A sociedade já vem vindo, né, desses desequilíbrios. Eu penso ao contrário, talvez esteja na contramão. Vejo a pandemia como uma grande assim, sabe? Quando você vai desembestado e de repente tem que frear para não bater de cara no poste, não cair no abismo. Então vem tudo. Veio a pandemia e mostrou simplesmente isso, radiografou aquilo que estávamos vivenciando e não percebíamos. Um autorretrato da nossa sociedade, de cada um de nós. Como diz Joana, em Psicologia da Gratidão, devemos agradecer os momentos difíceis, porque todos eles nos trazem uma lição e uma experiência positiva. Então, cada um de nós é quem deve refletir sobre que lições que tudo isso trouxe e ainda está trazendo para cada um de nós. Naqueles dias difíceis, na Palestina sofrida e submetida às paixões de César e aos caprichos de Herodes, o Grande, nasceu Jesus. Estrela de primeira grandeza, que é Jesus surgiu na noite das estúpidas e escuras ambições dos povos, para iluminar as consciências e despertar os sentimentos de humanidade como dádiva de Deus, respondendo às súplicas dos humildes e esquecidos. É isso que Jesus veio fazer, respondendo, Deus respondendo àqueles que pediam, que suplicavam a Deus. Deus manda Jesus de um presente para todos nós, para que despertasse em nós exatamente esse sentimento de humanidade. E Jesus trouxe e ainda traz para nós, porque nós estamos nos humanizando aos poucos. Não é? Há uma humanização. E que esses grandes flagelos nos vão mostrando como nós estamos nos humanizando. Nós já percebemos, não é? Muitas coisas que não percebíamos até então. Passaram-se os tempos e foram sucedidos os criminosos de então, porque vão se sucedendo, infelizmente, por outros, não menos odientos, e apesar disso, sua luminosidade permanece até hoje. Ninguém jamais apagará a luz de Jesus. Ele é a luz do mundo. Jesus é estrela de primeira grandeza. É certo que outros homens e mulheres tão infelizes quanto aqueles de seu tempo procuraram dominar o mundo, eu acho que pensam em dominar até hoje, utilizando-se, pior de tudo, da sua claridade,
usando Jesus. Desequilibrados, produziram mais trevas e aumentaram os volumes de dor. Eu, sinceramente, teria assim, muito medo, como já falei. Imagina usar o nome de Jesus para provocar e aumentar mais dor. Não queria estar na pele. Aí a Joana diz que o carro inexorável do tempo. A Joana é fantástica. Eu adoro essas associações que ela faz. O carro inexorável do tempo continuou sua marcha. Lei de progresso não para. Avançando na direção de outros períodos, enquanto os favorecidos do mal, que se apresentaram nos espetáculos de luz, sucumbiram, vencidos pelos tormentos que escondiam nos tecidos da própria crueldade. Ainda reina muita sombra na terra. Mas amanhece dia novo. Todos os dias o dia amanhece. E a luz se faz com toda a sua grandeza e força. Ela nos chama a atenção da grande transição do mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração, embora ainda assinale a presença do sofrimento e da desordem, do desrespeito pela vida e pela Mãe Terra. Caracteriza a chegada de uma nova era impossível de ser detida. Isso é tudo de conforto espiritual que poderíamos ter hoje, na última sexta-feira do ano, quando Joana afirma isso. É chegada a hora de uma nova era que será impossível deter. O bem triunfará, sem qualquer dúvida sobre o mal. A verdade vencerá a mentira onde quer que se abrigue. A vida sobrepõe-se à morte e a espiritualidade reinará entre todos. Só essas pontuações da Joana já fecha o ano para a gente. Já vamos entrar em 2023 nessa certeza de uma nova era. Ah, mas quanto tempo falta? Não importa, somos seres imortais. A caminho da luz não temos pressa. Porque queremos que essa nova era chegue para ficar permanentemente, nada retroage. Lei do progresso, então ela vai chegar. Com certeza essa nova era vai chegar. Porque a Joana diz que é impossível ser detida. Gente, é impossível deter a nova era. Conforme sucedeu naqueles dias, Jesus encontra-se novamente entre as suas criaturas, repetindo a sinfonia das bem-aventuranças, conclamando as massas ao despertamento, antes que se agravem as circunstâncias e ocorrências não desejadas. Então depende de nós, essa nova era, chegar mais rápido. Ou não, mas chegará. A demora tem o tamanho da nossa rebeldia, da nossa teimosia. Veja bem.
Jesus se encontra entre nós. E ele está repetindo a mesma sinfonia do passado. Está nos chamando, conclamando para o despertamento. Como quem disse aquelas frases, não é? Como ele dizia: vá e não tornes a pecar, para que não ocorra coisa pior. Aqui, ela está dizendo, quando ele conclama as massas ao despertamento, antes que se agravem as circunstâncias e ocorrências não desejadas. Então, só depende de nós. O Consolador que ele prometera já veio. E vence com segurança as barreiras impostas pela tirania e pelos indivíduos orgulhosos, vazios de sentimentos nobres, conquistando os corações e oferecendo-lhes esperanças de alegrias infindas. Travam-se lutas angustiantes em toda parte. Isso nós sabemos, o tempo todo. Desde dentro de nossos lares, até fora e até no planeta. Os navegantes do amor nada temem e multiplicam-se sob a inspiração do Mestre, avançando estoicos no cumprimento do dever, renovar a humanidade através da própria transformação moral, que a todos permite neles ver a mensagem luminosa. Então, renovar a humanidade através da nossa transformação moral. Não é o outro que tem que se transformar, somos nós. E à medida que nos transformamos, permite que todos vejam a mensagem luminosa. Vamos falar o contrário. Como Jesus dizia, amar ao próximo como a si mesmo. Então, ele está propondo que nos amemos em primeiro lugar. Sem dúvida, ainda, predominam as trevas ameaçadoras que a estrela de primeira grandeza vem diluindo de maneira compassiva e misericordiosa. Porque Jesus não tem pressa. Ele sabe de todas as coisas e não pode ser de repente. Tum! Acabou a maldade humana. Não! Aí a Joana de novo vem com a sua psicologia profunda, nos mostrando as causas da demora psicológica de cada um de nós, falando das nossas emoções, das nossas dificuldades, da sombra que ainda nos assombra, que é a nossa sombra. Então a Joana, sempre no final das suas lições, ela faz uma convocação. Então ela diz que façamos a nossa parte, sem preocupação com o trabalho dos outros. É verdade, não temos que ficar nos preocupando, porque o fulano não faz isso, principalmente na casa espírita. Ah, porque o fulano é assim. Ah, porque o fulano é assado. Ah, porque na família. Ah, porque o fulano também é assim. Vamos fazer a nossa parte. Cada um faz a sua parte porque Deus faz a dele. Mas Deus espera que nós façamos a nossa parte, porque alguma coisa a gente tem que fazer, gente. Seria uma coisa absurda Deus fazer por nós. Então, para que nos criar simples e ignorantes? Você deveria nos fazer anjinhos. Depois ela diz: desincumbe-te do teu dever ante a consciência, servindo ao Consolador.
mesmo que te encontres incompreendido e crucificado nas traves invisíveis da perversidade dos áulicos do egoísmo e dos seus servos. Que chamada maravilhosa! Nós temos que servir ao Consolador, não as pessoas, nem as casas espíritas ou as igrejas. Não, nós não servimos a casa. Nós servimos a causa, o Consolador. Nós servimos a Jesus, concomitante a Deus, que é o nosso Pai. Mesmo que a gente se encontre incompreendido, porque a gente também tem essa coisa da vítima. Ah, mas eu não fiz por mal. Ah, mas eu queria ajudar. Ou então, não é bem assim. Reclamando. Não, faz a tua parte, como ela diz. Vamos servir ao Consolador. Então ela propõe que no próximo Natal que entoemos o nosso hino de amor, ajudando o nosso próximo, em memória da estrela que veio à Terra para que não mais permaneça a sombra. Será ideal que todos os dias de nossas vidas sejam uma homenagem ao aniversariante esquecido, mas triunfante da maldade humana e da morte que lhe foi imposta, demonstrando que ele prossegue conosco, edificando um mundo melhor, sem excluídos nem abandonados à própria sorte, porque estará com eles por teu intermédio, amando-os com enternecimento e carinho. Não deixemos que o Natal passe por causa de uma data. Que todos os dias seja Natal para cada um de nós. Treinemos o Natal do Cristo, com o Cristo, olhando e amando o nosso próximo. Peçamos a Jesus que essa data de calendário, marcada pela mudança de um número apenas, porque nada disso existe na espiritualidade. O tempo não existe. Passado, futuro e presente não existe. Não nessa contabilidade nossa. Mas como para nós ainda é importante tudo isso, vamos desejar com toda a nossa força que, mais uma vez, quando o calendário for trocado, não seja apenas do calendário de papel, que realmente façamos
a nossa parte. Um mundo melhor, um ano melhor de lutas, mas de muita fé. Aprendendo a driblar e passar os desafios que nos serão propostos nesse novo ano e que a nossa fé brilhe em nossos corações. Como dizia minha velha avó, ela dizia, feliz ano bom. Então, que tenhamos um feliz ano novo. Até o próximo ano, se Deus quiser. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.